Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor técnico de ensino religioso da GEPAF. E hoje nós temos mais um encontro aqui do nosso componente ensino religioso. E a aula é dedicada especialmente para você, estudante do 9º ano. Mas antes disso, mando um abraço a todos os professores, estudantes, equipe técnica de ensino religioso do nosso estado. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ler as correntes filosóficas e a de hoje, a fenomenologia. E vocês podem pensar, o que é fenomenologia? É isso que vamos tratar na aula de hoje. Lembrando sempre que em nossa aula nós apresentamos o tema para que você, estudante, possa pesquisar com o seu professor de ensino religioso, de história, língua portuguesa e outros componentes. Então vamos conhecer um pouco sobre a fenomenologia. Lembrando sempre que estamos dando o quê? Uma introdução sobre a filosofia, sobre o amor ao conhecimento. E antes, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo, vamos lá. Aqui a reflexão de hoje diz que não é da filosofia que deve partir o impulso da investigação, mas sim das coisas e dos problemas. Edmund Husserl. Lembrar que esse senhor, Edmund Husserl, esse filósofo, ele é um dos grandes nomes da fenomenologia. Então, Edmund Husserl, vamos conhecer um pouco do pensamento dele e vamos adiante. Vocês podem interrogar, mas o que é realmente a fenomenologia? Que palavra difícil. Então, vamos conhecer. Na tela, nós temos, é um estudo que fundamenta o conhecimento dos fenômenos da consciência. Olha aí em destaque, fenômenos da consciência. Nessa perspectiva, todo conhecimento se dá a partir de como a consciência interpreta os fenômenos. Olhando para mim agora, vamos ver aqui as palavras em destaque. Aí nós temos fenômenos da consciência e também como a consciência interpreta os fenômenos. Então, fenomenologia, fenômenos, e nós temos como a consciência interpreta os fenômenos. Essa é a base, certo? A base dessa corrente filosófica. E vamos adiante. Nós temos aqui, ainda sobre esse ponto, nós temos esse método foi desenvolvido inicialmente por Edmund Husserl, esse que nós vimos na reflexão. E desde então tem muitos adeptos na filosofia e em várias áreas do conhecimento. Então essa questão que nós vimos, voltando um pouco, de como a consciência interpreta os fenômenos, certo? Esse método, essa forma de verificar o estudo, o conhecimento, ela é utilizada não só na filosofia, como também em várias outras áreas do conhecimento. E vamos partindo. Olha aí a foto que nós temos de Edmund Husserl. Quem foi ele? Foi um matemático e filósofo alemão que estabeleceu a escola da fenomenologia. Ele rompe com a orientação positivista da ciência e da filosofia de sua época. Deixo agora um desafio para vocês pesquisarem um pouco sobre o histórico, a vida, os estudos de Edmund Husserl e observar como ele rompe com o pensamento filosófico de conhecimento de sua época. E vamos caminhando. Ainda sobre ele, nós temos, para Husserl, o mundo só pode ser compreendido a partir da forma como se manifesta. Olha aí, como se manifesta, ou seja, como aparece para a consciência humana. E esse ponto em destaque, eu gostaria de frisar bem, deixar que vocês observem, estudem isso aqui, que é justamente como o mundo é compreendido a partir da forma como se manifesta. E ele prossegue, não há um mundo em si e nem uma consciência em si. A consciência é responsável por dar sentido às coisas. Voltando para mim agora, eu gostaria de frisar bem esse ponto. Gostaria que vocês entendessem esse ponto como Husserl, ele coloca, a consciência é responsável por dar sentido às coisas.
Não sei se observaram que desde o começo de nossa aula nós estamos abordando esse ponto. Como a consciência é responsável por dar sentido às coisas. Então aqui na tela nós temos ainda, na filosofia, um fenômeno designa simplesmente a forma como uma coisa aparece ou manifesta-se para o sujeito. Ou seja, trata-se da aparência das coisas. Prestem bem atenção. Trata-se da aparência das coisas. Aí ele diz, sendo assim, todo conhecimento que tenha como ponto de partida os fenômenos das coisas podem ser compreendidos como fenomenológicos. Então aqui, voltando a esse ponto de destaque, todo conhecimento que tenha como ponto de partida os fenômenos das coisas podem ser compreendidos como fenomenológicos. Prestem bem atenção com esse material que vai ficar hospedado aqui no nosso AVA, esses pontos em destaque. São esses pontos que vocês devem frisar para entender um pouco mais, não só essa corrente filosófica, como as demais, aquilo que está em destaque. E vamos ver, ainda sobre Husserl, ele fala, com isso, Husserl afirma o protagonismo, prestem bem atenção nessa palavra, protagonismo do sujeito perante o objeto, já que cabe à consciência atribuir sentido ao objeto. Vejamos aqui, mais uma vez, olhando para mim, nós temos as palavras-chave, protagonismo do sujeito ante o objeto e a consciência que atribui sentido ao objeto. Prestem bem atenção nisso. Ainda podemos prosseguir na seguinte questão de Husserl. Uma importante contribuição dele é a ideia de que a consciência é sempre intencional, é sempre consciência de algo. Então, olha aí, a consciência intencional, a consciência é sempre consciência de algo. Esse pensamento contraria a tradição, veja só, ele é contrário à tradição que entendia a consciência como possuidora de uma existência independente. Então nós temos a questão que intencional, gravem bem. Ainda nós temos, na fenomenologia de Husserl, os fenômenos são a manifestação da própria consciência. Por isso, todo o conhecimento é também conhecimento de si. Sujeito e objeto acabam por se tornar, certo? Uma e a mesma coisa. Então, prestem bem atenção nesses pontos, sempre observando os pontos em destaque. Aí vem a pergunta, o que é um fenômeno? Para o senso comum, certo? O senso comum compreende um fenômeno como algo extraordinário ou fora do habitual. Já, olha aí, a concepção do termo no vocabulário da filosofia representa, certo, pura e simplesmente como uma coisa aparece ou se manifesta. E eu gostaria neste momento que vocês, estudantes, para entender um pouco mais sobre este assunto, também pesquisar um pouco o que é o senso comum, o que é o senso científico, para você entender. Então vejam só aqui que eu também mostrei para vocês um fenômeno a partir do senso comum. Entender. Vamos ver aqui. Fenômeno. A palavra fenômeno tem origem na palavra grega phenomenon, que significa aquilo que aparece, aquilo que é observável. Portanto, fenômeno é tudo aquilo que possui uma aparição, que pode ser observável de algum modo. Então, olhando agora, vamos lá, voltando para mim, nós temos fenômeno, portanto, seria aquilo que é observável, certo? Aquilo que aparece, aquilo que emerge. Tradicionalmente, a aparência é entendida como a forma como nossos sentidos apreendem um objeto, opondo-se à essência que representa como as coisas realmente seriam. Então, vejam essa parte em destaque. Entre outras palavras, como as coisas seriam para elas mesmas, a coisa em si. Outro ponto importante, gostaria que vocês pesquisassem mais sobre essa questão. O que é o fenômeno? Certo? Como ele aparece? Fenômeno de forma geral, é claro, para que você possa entender. Vamos ver aqui. Ainda sobre essa questão do fenômeno, nós temos essa relação entre parecer
e ser, prestem bem atenção, a relação entre parecer e ser é crucial, é importante para a compreensão dos fenômenos e da fenomenologia. Então, estudar o parecer e o ser, certo? Russell buscou alcançar as essências a partir da intuição gerada pelos fenômenos. Então, olhando aqui o que está em destaque em vermelho, nós temos Russell buscou alcançar a essência a partir da intuição gerada pelos fenômenos. Olha essa parte em destaque. E Russell, nós temos um pouco a teoria dele, a teoria fenomenológica de Russell. Vamos conhecer? Então vamos ver aqui. Sobre tudo aquilo que nós falamos, estamos aqui apresentando a vocês, prestem bem atenção. O grande objetivo de Russell, com a sua fenomenologia, era a reformulação da filosofia. Como assim? Vocês podem perguntar. Para ele, era preciso refundar a filosofia e estabelecer a fenomenologia como método, sem que isso constituísse a ciência proposta pelo positivismo. Gostaria que vocês, com os seus professores, observassem o que é o positivismo, para você entender a questão do fenômeno e observar. Veja quando ele diz, sem que isso constituísse a ciência proposta pelo positivismo. Para que você, estudante, faça um contraponto entre o fenômeno e a questão do positivismo, a fenomenologia e o positivismo. Vamos adiante? Então, vejam só, a filosofia deveria voltar-se para Russell para a investigação sobre as possibilidades e limites do conhecimento científico, afastando-se das ciências, sobretudo da psicologia, que analisa os fatos observáveis, mas não estuda as condições que levam a essa observação. O estudo dos fundamentos das ciências caberia à filosofia. Então vamos ver aqui esta questão, certo? Como Russell ele encara, como ele propõe a questão do fenômeno. Então é importante. Vamos ver. Os fenômenos são entendidos pela representação que a consciência faz do mundo. O entendimento deve ser entendido sempre como consciência de algo. Com isso, o autor nega a ideia tradicional da consciência como uma qualidade humana vazia que pode ser preenchida em algo. Aí ele diz, toda consciência é consciência de algo. E aqui nós temos mais sobre ele. Essa sutil, mas relevante diferença traz consigo um novo modo de concepção, de conhecimento e de representação. Qual será? As coisas do mundo não existem por si, da mesma forma que a consciência não possui uma independência dos fenômenos. Há uma forte crítica à separação entre o sujeito e o objeto tradicional das ciências. Se vocês observaram, desde o começo, nós viemos falando aqui, na aula de hoje, dessa relação sujeito e objeto. Olha aqui o que está em destaque, que está corroborando, afirmando naquela questão do fenômeno, do sujeito, da aparência, do ser. Aí veja só, há uma forte crítica à separação entre sujeito e objeto. Ele critica essa separação entre sujeito e objeto. Isso que era tradicional das ciências. Então, esse é um ponto de foco, focal, como eu posso dizer assim, da teoria de Russell. Essa crítica à separação entre sujeito e objeto. Aí vejam só aqui, para Russell, o conhecimento é construído a partir de inúmeras e pequenas perspectivas da consciência, que quando organizadas e retiradas as suas particularidades, produzem a intuição sobre a essência de um fato, ideia ou pessoa. Então, aqui eu destaco intuição sobre a essência de um fato, ideia ou pessoa. São chamados fenômenos da consciência. E aqui nós temos ainda, para ele, a experiência pura e simples não se configura em ciência, e que o conhecimento possui uma intencionalidade. Veja sempre essa crítica, como era
era concebida a ciência outrora. Então veja só, a essência pura e simples não se configura em ciência e que o conhecimento possui o quê? Uma intencionalidade. O que Russell queria dizer é que, vamos lá, os fenômenos são manifestações que só possuem sentido quando interpretados pela consciência, certo? Então, isso aqui, eu gostaria de destacar sempre esse fato de Russell. Então, aqui a relação do sujeito, da consciência. Então, os fenômenos são manifestações que só possuem sentido quando interpretados pela consciência. Sendo assim, a consciência de algo varia de acordo com o contexto no qual ela está inserida. Vejam só que é sempre aquilo na questão que nós estudamos lá no começo, certo? O sujeito, a consciência, o fato, a interpretação. Cabe ao filósofo interpretar os fenômenos única e exclusivamente, tal qual eles aparecem. E aqui nós temos essa relação. Olha essa metáfora que eu estou colocando aqui do espelho, da questão do fenômeno, como aparece o sujeito olhando. Veja só, olha como o fenômeno aqui, ao invés do sujeito olhar à sua frente, está vendo o que está atrás de si. Então prestem bem atenção, é mais ou menos isso. Então aqui nós temos, para já finalizar, outro nome, Hegel e a fenomenologia do espírito. Vamos conhecer? Olha aqui o sujeito. Hegel, esse filósofo, foi um filósofo germânico. Sua obra, Fenomenologia do Espírito, é tida como um marco na filosofia mundial e na filosofia alemã. Também peço a vocês, estudantes, que com os seus professores de filosofia e de história, estudarem um pouco Hegel, Russell, conhecer um pouco do pensamento, certo? Entender, adentrar, entrar nesse amor à sabedoria, nesse conhecimento. E vamos ver? Aqui trago 3 pontos. Nesse caso aqui, coloquei 2, para que vocês entendam. A fenomenologia do espírito de Hegel propõe que a manifestação do espírito é a história. Esta compreensão eleva a fenomenologia a um método das ciências. Olha aí o que está em destaque. Para ele, a história se desenvolve de maneira a evidenciar o espírito humano. Há uma identificação entre o ser e o pensar. Veja só, ser e o pensar. Essa relação é o fundamento de uma compreensão do espírito humano como construído social e historicamente. Então eu destaco para vocês, certo? Uma compreensão do espírito humano construído social e historicamente. E aqui eu finalizo, como ser e pensar é uma e a mesma coisa. O estudo das manifestações dos seres é também o estudo sobre a própria essência do espírito humano. Gostaram? Então, eu gostaria de citar para vocês, aliás, lembrar para vocês que aqui nós damos o ponto de partida e que vocês, em casa, pesquisar mais o que é fenômeno, o que é fenomenologia, Russell, Hegel, a importância do estudo, a relação entre o ser, aquilo que é observável, certo? Então, seria interessante que você, estudante, com o seu professor, adentrasse mais. Aqui nós damos o quê? O ponto de partida. E esse material, ele está disposto aqui no AVA. Antes de mais nada, deixo também um abraço para o nosso professor de Libras, professor Ari. Muito obrigado. A Ellen, do som, e a Manuelzinho também. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço e continue conosco.